Alô, alô, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo você. Vamos voltar ali. Aí o seguinte, você estava falando, né, que muitas coisas ali são, então, armadas, combinadas, a maioria das coisas não são reais. Aí eu vou te perguntar uma coisa, né, ele vem muito atualmente com os papos motivacionais, né, que, pô, pelo que você está falando, aparentemente, então é tudo só para seduzir os caras, os possíveis clientes, aí, né? Aí eu vou te perguntar uma coisa. Você percebia se ele tinha um certo zelo pelos clientes ali, pelo pessoal público, né? Que no caso adquiria os produtos, ele tinha um zelo, assim, como é que era o lidar dele com esse público? Depois que o público comprava ou procurava diretamente, como é que funcionava isso aí? Você notava que ele era um cara tão motivacional quanto nos vídeos, no tratamento com o cliente mesmo? Ele gostava dos clientes, digamos assim? Olha, no começo eu achava que sim, mas quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fazia só o controle das páginas. Então, assim, eu não tinha acesso a cliente e nem a vendas. Quando eu passei a fazer as vendas para ele, aí eu comecei a perceber um tipo de descaso, sabe? Tanto que eu tenho vários prints aqui onde eu cobro ele muitas coisas, pedidos atrasados. Tipo, tinha algumas coisas que ele falava que eu não concordava, que nem ele já chegou a xingar um cliente de viado porque o cara era higienista ocupacional e o contexto todo foi porque o pedido do cara nunca chegava e o cara estava no direito dele, o cara foi reclamar e assim, o pessoal vinha falar comigo. E eu passava para ele, porque desde a partir do momento que eu vendia, eu não poderia fazer mais nada, porque a partir do momento que eu vendia, quem fazia o resto, quem entrava em contato com a farmácia, tudo esse tipo de coisa, eram ele. Então, assim, eu achava muito chato esse tipo de coisa, que nem ele fica pregando tanto, zero preconceito, zero isso, zero aquilo. Aí ele chamou o cara de viado porque o cara era higienista ocupacional. Ainda na conversa eu falo para ele assim, falo, ah, nossa, eu nem sei o que que é isso. Aí ele falou assim, ah, é job de mulher, o cara deve ser bicha. Então, assim, eu achava super assim, eu ficava na minha, porque apesar da relação pessoal que eu tinha com ele, o que sobressaía muito era mais o meu trabalho, porque eu precisava daquilo, né? E aí já teve outras vezes, onde ele xingava cliente de vaca, e é tudo por motivos que ele não tinha razão. Eram vezes que clientes pedido atrasava e muito, e o cliente está certo, os produtos são caros, então eu acredito que o cliente tem direito de querer saber como que está o processo, quando que vai chegar, principalmente se não chegar dentro do prazo. Então, assim, ele chegou a chamar cliente de vaca, às vezes eu falava para ele, falava assim, ó, tá, o cliente está aqui falando comigo, já está atrasado até os dias o pedido dele. Aí ele falou assim, ah, deixa ele esperando mais um pouco aí, que não sei o que tem. E aí ele priorizava, assim, os clientes que mais eram mala, né? Então, assim, o cliente que me enchia muito o saco, que mandava mensagem, tinha alguns clientes que eram mala mesmo, que chegavam a me xingar, tipo, não tem nada a ver com nada. Mas, assim, aí eu falava para ele, ó, esse tal cliente, ele nominava, assim, quais clientes que podem dar problemas. Então, eu passava a lista para ele de quais seriam, e aí era o que era mandado com mais pressa, né? Agora, o restante, ele ia embrumando, ele dá time da bolsa no time, e aí a pessoa ainda sai achando que ganhou na Mega Sena e que ainda estava errado de cobrar. Mas assim, depois eu percebi que ele não tinha tanta consideração assim. Conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que para ele tudo era grana, tanto que eu tenho um print aqui sobre um problema que deu com o cliente, e eu mandei mensagem para ele, ele não me respondia, e tem muitas conversas onde ele deixa bem claro para mim, que ele fala para mim, falou assim, ó, tudo é grana, tudo gira em torno de grana é tudo. Então chegou um momento que eu comecei a ver que tudo que ele fazia era para poder, de certa forma, ganhar a confiança das pessoas, para depois usar isso para vender as coisas que ele vende. Mas assim, eu acho ele não tem um pingo de consideração com cliente nenhum até hoje, porque até hoje, mesmo depois de ter saído da empresa, eu recebo mensagem de muitos clientes vindo perguntar para mim. Mesmo sabendo que eu saí, porque eu postei um comunicado no meu Facebook avisando que eu saí, então, assim, até hoje tem cliente que comprou pedido há 2, 3 meses e o pedido não chegou, compra grande, né? Compra pequena, não. Eu não posso citar o nome aqui, mas é um rapaz que fez uma compra de quase R$ 2.000. E então, assim, o pedido não chegou ainda.
E eu recebo e-mail de vários falando que manda e-mail e não responde. Então, assim, ele não tem um pingo de consideração nem por cliente, nem por ninguém. É um descaso total com todo mundo. Tudo que ele fala ali é só para enganar bobo, porque ele não pratica nada daquilo, ele não faz nada daquilo. Aquela história de prática o corretismo, então se diz que, na verdade, é só justamente para seduzir na internet, porque na prática não é nada disso. E outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, até para deixar bem claro para as pessoas que, a posteriori, forem assistir essa live, não imaginar que você está falando isso daí a troco de nada. Você tem prints, você tem áudios do próprio Balelão falando sobre isso tudo, você tem provas cabais, então, não é algo assim, ah, será, ou estou falando por isso, por aquilo, não. Você tem isso aí tudo documentado, digamos assim. Tenho prints, tenho áudios, tenho tudo quanto é tipo, tudo que eu falo eu consigo provar. Tanto que eu já cheguei a jogar nas redes sociais dele alguns prints que eu tinha, ele foi lá, me bloqueou, me deu ban, para eu não postar esse tipo de coisa. Mas eu tenho print de cada coisa que eu falei. Assim, muita coisa eu infelizmente não posso falar porque eu não tenho como provar porque tem mais coisas por trás, porque muitas coisas eram conversadas pessoalmente ou por telefone, então, assim, chegou uma época que eu comecei a gravar chamadas, né? Mas teve muita coisa que eu não posso nem comentar porque eu não tenho como provar e depois ferro o meu lado, né? Mas a maioria do que eu falo, de tudo que eu, na verdade, tudo que eu falo, eu tenho como provar. Então, tem prints, tem áudios dele, tem vídeo, tem tudo. E tenho como provar de todas as formas. Eu achei até interessante o negócio que você comentou, até provavelmente vai ter muitas pessoas que vão assistir e vão até achar interessante, porque é o seguinte, você falou que tem até um áudio onde ele chama aquele pessoal de um grande grupo, inclusive aqui do Facebook, que é o Máfia Bodybuilder, né? Que ele chama o pessoal lá de burro, né? E ele vive lá, né, cara, tentando chamar atenção e tal. Então, pelo que eu entendi, ele considera o pessoal desse grupo verdadeiros burros, né? É isso? Esse áudio começou porque alguém estava falando sobre BCA, se eu não me engano, e aí eu fui lá e joguei alguns dos links dos vídeos dele, e aí eu fui e falei para ele, falei, ó, tô numa treta lá no Máfia, sobre você. E aí ele me mandou um áudio falando, perguntando se eu entrei porque eu queria, que não precisava disso, que esse povo do Máfia era um bando de merda, que não tinha bosta nenhuma, que era tudo pobre, que não era o mercado nosso. E foi isso que ele falou, realmente, é do grupo Máfia. É complicado, dá para ver que realmente pô, o cara não tem esse corretismo todo como ele prega, né? E outra coisa que vale a gente ressaltar bem aqui, que você já meio comentou por cima, né? Mas a gente comentar agora com mais ênfase, porque é uma coisa que, pelo que eu entendi, você participava diretamente, que era a compra de seguidores, ou seja, as redes sociais dele, pelo que eu entendi, é o ganha-pão total dele, ele não tem um emprego, ele não tem uma empresa, na verdade ele vive disso aqui. E as redes sociais dele são completamente infladas artificialmente, é isso mesmo? Compra seguidores direto, na verdade, aquilo ali é justamente para parecer que tem muito mais seguidores do que realmente tem, e as pessoas olhar, oh meu Deus, o cara tem milhões de seguidores ali, vamos confiar nesse personagem. Mas na verdade aquilo ali é tudo falso, então é isso mesmo? Quando eu comecei a trabalhar com ele, o Insta dele, segundo ele, é orgânico. Quando eu peguei, o Insta dele estava em 10 mil. Isso foi no final do ano passado, né? Então, agora, se eu não me engano, já está em 122, 123 mil. Então, assim, ele faz compra de seguidores no Insta, no Face, no YouTube, ele faz compra de curtidas, impulsiona a publicação. Então, assim, até onde eu peguei, ele tinha muitos poucos seguidores. Ele dizia que é orgânico, hoje eu já até nem acredito, né? Acredito que ele só não me falou para, tipo, não ficar parecendo que ele é um merda que não conseguia seguidores nenhum. Mas não sei qual que é o intuito dele, se é só para te dizer que nem você falou, ó, eu tenho 120 mil seguidores, ou se é para alcançar mais pessoas para ele poder vender mais as coisas dele. Talvez sejam as duas coisas. Eu achei interessante essa questão e essa justamente questão de compra de seguidores, ela já foi confirmada, a gente já confirmou, porque tem um site chamado, para quem não sabe, um site chamado Social Blade,
onde esse site ele acompanha as redes sociais de todo mundo que tem digamos, um Instagram aberto, né? E ali dá para ver. Eu particularmente já verifiquei, né? Pelo link lá, compra direto. Tem dias que aumenta quase 2.000 seguidores, no dia seguinte perde 600. Então, pô, chega a ser até uma comédia isso daí, né? E além disso, tem uma outra coisa que chamou muito atenção, que foi até onde a gente começou a prestar mais atenção nesse personagem, porque, na minha opinião, foi uma coisa bizarra, hilária, sabe? Que é a história de fazer lives com modelos pagas para depois se dizer um macho alfa dominante. O que você tem a dizer sobre isso? Porque é uma coisa assim que beira o absurdo total, né? É uma piada, né? É, mas é isso mesmo. Todas aquelas meninas que apareceram nas lives e em fotos são tudo modelos. A maioria delas foram agenciadas até no começo por mim. Tinha um fotógrafo que tinha uma carta, né, de meninas modelos, de onde ele tirava fotos. Então, eles tinham um grupo de job. Então, quando precisava de algum trabalho, ele ia lá e jogava. E esse rapaz era amigo meu. E quando o Richard falou para mim, eu falei para ele, falei assim, ó, só que até então, assim, eu nem tinha qual que era o intuito, né? Porque no começo que ele falou para mim que seriam lives onde iria abordar sobre vários tipos de temas, tipo, ia ser tipo um sofá, né, onde ele ia perguntar as coisas, iam falar sobre política, homossexualidade, poliamor, esse tipo de coisa. Então, assim, até no momento eu achei que seria uma ideia legal, né, porque foi isso que ele me passou. Mas aí, quando aconteceu a primeira live, que eu vi que não era isso, mas todas elas eram pagas, elas recebiam R$ 250 no final de cada live. Tinha o Uber que pegava elas em casa, levava até no restaurante, né, que é o Sachô. Elas faziam live, jantavam e depois o Uber levava de volta e no final da noite elas recebiam R$ 250 para fazer as lives e as fotos. Ah, entendi. Pô, então assim, pessoal, para quem já conhece o trabalho da Lava Jato, será que a gente pode chamar isso de um trabalho, né? A gente tenta elucidar justamente essas mentiras que são contadas na internet, né? Quem já acompanhou o projeto sabe. Eu quero deixar bem claro para vocês, até uma opinião, digamos, editorial do projeto, que é o seguinte: como é que alguém vai confiar num personagem que compra seguidores, um personagem que chega ao absurdo de fazer uma live? Isso aqui é a opinião do projeto, entendeu? Fazer uma live com modelos pagas, pagou R$ 250 para se dizer um macho alfa e ficou nessa situação direta, era publicações em cima de publicações se dizendo macho alfa, não sei o quê, uma coisa que ninguém entendia, vinham inclusive perguntar para a gente na live, pô, mas o que vocês acham daquilo ali, que aquilo ali e tal, né? Na época até eu falei uma opinião que era mais ou menos a que eu tenho hoje, né? Só que eu achava que era até garotas de programa, mas pelo que entendi não são modelos. Eu não sei se elas tinham algum tipo de relacionamento amoroso por causa desse valor pago, ou era só pura e simplesmente fazer a live e arrumar as trouxas e ir embora? Você sabe dizer isso? Olha, teve algumas vezes que eu estava lá em São Paulo que eu participei, assim, eu ficava lá, mas na hora da live geralmente eu ia embora. Então, assim, ele falava que ele pegou todas, né? Agora, assim, isso eu já não acredito, tanto que porque tem uma delas que eu tenho áudios e prints aqui dele mesmo confessando, a menina chegou a inventar que tinha até uma prima na UTI para fugir de uma live, de um encontro com ele. A menina estava correndo dele de todo jeito, isso foi depois da primeira live, né? E aí, um dia, uma menina que também fazia live com a gente, com ele, né? Esqueci a palavra aqui. Coincidentemente, foi em uma festa e deu de cara com ela, justamente no dia que ela falou que estava com uma prima dela na UTI, né? E aí, tanto que a menina na hora mandou pro Richard ver. Então, assim, nem pagando as meninas queriam encontrar com ele. Então, eu acredito que ele não tenha pego, mas todas elas, não teve uma que ele não falou para mim que não pegou, então ele falava que elas ficaram loucas nele, tentaram isso, aquilo, outro. Mas eu duvido, porque se fosse assim, acredito que elas não estariam correndo dele, né? Pelo que eu entendi, então as meninas, na verdade, elas, pelo menos no primeiro momento, no início, quando começou esse, entre aspas, projeto,
elas nem sabiam que teriam que fazer uma live para se dizer namoradas dele, né? Isso aí foi desenrolando no momento, mais ou menos isso, então? Tem um texto que eu tenho até aqui, que ele foi montado por ele, né? Então, assim, o texto explicava que precisaria ser uma menina que gosta de sushi, tal, tal, tal. Falava o preço, o tempo de que iria durar o trabalho, mas assim, ele só falava que precisava de uma menina que fosse desinibida em frente à câmera, que teria que fazer uma live, tirar algumas fotos e só, mas em nenhum momento foi posto que depois ele postar, foi posto assim, que ele postaria as fotos, mas não intitulando ou dando a entender que elas eram namoradas ou que duas delas namoravam entre si e os três tinham um caso. Isso nunca foi dito. E isso eu posso afirmar porque era eu que mandava as condições para elas. Teve muitas que recusaram esse trabalho, teve poucas que aceitaram. Na verdade, teve mais meninas que recusaram do que aceitaram. Mas nunca foi posto na mesa que depois pagaria de namorada, isso e aquilo, tanto que teve uma delas que chegou a excluir o Facebook também, que é a mesma que deu esse migué aí que a prima estava na UTI. Não sei se porque na hora que ele postou e ela percebeu o que ele estava fazendo, ela ficou com vergonha, ou ela tinha algum namorado, ou algum ficante, enfim, ela chegou a excluir o Facebook dela, inventou outra desculpa. Muitas desmarcavam a publicação porque o combinado nunca foi esse o intuito. O combinado era só fazer uma live abordada por diversos temas, tirar algumas fotos e postar nas redes sociais dele, que até então seria uma coisa simples. Mas nunca foi posto que seria para pagar de namorado ou alguma coisa do tipo, um relacionamento mais íntimo. Mas eu tenho um áudio onde ele fala para esse fotógrafo que ele explica como ele queria as meninas, que as meninas tinham que parecer íntimas dele. Ainda ele fala assim que elas não podiam ir muito arrumada, porque senão o pessoal ia perceber que era uma coisa montada. Então, assim, era tudo montado. As meninas, coitadas, acredito que até elas foram enganadas depois, porque eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoalmente. E até onde eu sei, nenhuma delas eram garota de programa, elas são só modelos mesmo, que fazem tudo quanto é tipo de trabalho. E é isso. E assim, ó, eu queria até entender se ele te passava, por exemplo, qual que era a motivação disso daí? Seria, no caso, aparecer para alguém que ele é um pegador, um mulherengo, ou seria mais para, digamos assim, causar nas redes sociais e, consequentemente, chamar a atenção das pessoas e depois vender os produtos? Ele te passava o que seria? Ou até hoje você não entendeu qual que foi o intuito daquilo ali? Passar, ele não me passava, né? Mas assim, eu entendo que hoje o intuito, assim, ele deve ser uma pessoa super frustrada na vida, então, sei lá, de alguma forma ele deve ter feito isso, ou talvez para se aparecer para alguém, ou para dizer que é o pegador. Então, assim, acho que se ele se submeteu ao ponto de pagar meninas para parecerem ser namoradas dele, ele é muito frustrado na vida. Então, ele talvez quis provar para si mesmo, né, no mundo imaginário de Bob que ele vive, que ele é o pegador. Então, assim, o que ele chegava a falar para mim às vezes era essa questão de causar, que ele adora, segundo ele, adora causar, e depois que aconteceu a primeira live, ele chegou a falar que não sabia como, mas que de alguma forma isso tinha afetado nas vendas, né? Que as vendas, a procura dos produtos e da consultoria teria aumentado. Agora, assim, se é verdade, eu não sei, eu acredito que não, porque eu que vendi, então, assim, eu acompanhava tudo. Se vendia era porque eu ia atrás de vender, porque não era por causa dele, acredito que nem por causa de live. Mas ele nunca falou o porquê. Ele só dizia que queria fazer isso e aquilo e fazia. Entendi. Então, mais uma vez, fica claro que aparentemente aquilo ali era tudo montado, era um personagem criado. Até uma outra coisa que me chama a atenção, que eu quero bater justamente nas teclas do que as pessoas acompanham nas redes sociais dele, né? E por mais que alguém depois venha falar, mas por que estão comentando isso? Bom, o cara é um personagem público, a gente não está falando do Joãozinho lá da esquina que ninguém conhece. Não, o cara tem uma vida totalmente pública que é voltada para, entre aspas, dar informação para esse público aí, alvo dele, e, consequentemente, ganhar dinheiro em cima disso. E é justamente em cima desse pessoal que esse projeto está batendo, entendeu?
Então, assim, eu quero até te perguntar, porque assim, ele faz algumas postagens como se ele fosse um cara extremamente bem-sucedido, um milionário, é um carro conversível lá na frente de uma padaria, é uma moto, pô, uma casa, uma mansão, não sei o quê. Isso aí é verdade, né? Essas colocações, essas publicações, ou também é mais um teatro ali para parecer que é um cara bem sucedido e, consequentemente, as pessoas confiarem, né? Digamos assim, passar uma confiabilidade. O que seria aquilo ali? Aquilo ali é mais uma falsidade da vida dele, né? Porque a casa onde ele mora não é dele, né? É do pai dele. Ele já mora com o pai dele já tem muito tempo. A questão financeira, ele depende da venda dos produtos. Eu também acreditava que ele era uma pessoa com uma situação financeira boa, mas depois que aconteceram algumas coisas e, enfim, ele não tem assim nada, ele não tem onde cair morto, ele sobrevive da venda dos produtos e da consultoria. Realmente a casa dele, assim, eu nunca fui na casa dele, né? Aparenta ser uma casa muito boa. É uma casa bem antiga, pelo que ele mesmo já falou, que a casa foi construída há mais de 50, 60 anos, se eu não me engano. Uma vez ele falou que foi a primeira casa construída na Serra da Cantareira, então não tem nem como ser dele, porque se ele tem 54, né? Então, assim, até onde eu sei, ele sempre morou com o pai dele, desde quando ele foi embora daqui de São José do Rio Preto, que ele era daqui, de uma cidade do lado de onde eu moro, e ele sempre morou com o pai dele. Ele não tem, até onde eu saiba, nenhum outro tipo de meio de sustento, porque eu sempre vi ele pagando as coisas quando eu estava lá com o cartão do PagSeguro, que é até um cartão que eu tenho como se fosse um segundo titular aqui, que era por onde eu recebia meu pagamento. Então, assim, eu via ele entregando o cartão para pagar nos restaurantes, para sacar dinheiro. Então, assim, ele fala que, talvez, sei lá, ele fala que tem isso e que aquilo, mas ele não tem, porque se ele tivesse, ele não usaria o dinheiro da empresa. Então, para mim, o sustento dele é a venda dos produtos e as consultorias. Então, e aquela questão que eu te falei ali, que me chamou a atenção, tem várias postagens que ele faz no mesmo local, parece uma padaria, não sei se é uma padaria, tipo assim, É, tomando café da manhã e ao fundo um carrinho conversível, ao fundo uma moto, ou daqui a pouco um outro carrão, assim, pô, já vi no mínimo uns 3 veículos ali, né, sempre top de linha. Ele coloca, é dele aquilo ali, ou também é mais uma coisa armada para fazer parecer uma coisa que não é? olha, na minha opinião, não é. O Richard Ricardo, né? Ele anda num Jetta 2008, se eu não me engano. Uma padaria praticamente do lado do Sachô. Acredito que aquele carro seja de alguém que ele parou, que parou ali, ele tirou foto, porque ali é uma cidade, é um bairro que realmente só tem mansões, se percebe que são pessoas com situações financeiras bem estáveis. Então, assim, acredito que não seja dele, porque eu nunca vi ele em carro nenhum daquele tipo, nem muito menos em moto. Então, para mim, aquilo é de cliente. Aquele carro vermelho, se eu não me engano, é um Porsche antigo, né? Que ele postou um dia. Uma vez eu já frequentei essa padaria com ele e eu já vi um cliente chegando cedinho, é um senhor que chega cedinho naquele carro. Então, assim, aquele carro eu sei que não é dele. A moto, né? Eu acredito que nada seja dele, porque assim, ele falava que ele tinha uma Mercedes na garagem, que isso, que aquilo, só que eu nunca vi ele com nenhum outro carro a não ser esse Jetta. Ele só andava com o Jetta. É um Jetta 2008, né? Você deve saber como é que é. Não é, é um Jetta até mal cuidado para uma pessoa que se diz ter tanto dinheiro. Mas nada daquilo ali, daquelas fotos, daquele carro, aquela moto, nada dele. Entendi. Tem outra coisa que eu quero te perguntar aqui também, que eu não sei se daí você vai saber responder, mas é justamente assim para abrir os olhos das pessoas que possivelmente estão comprando esses produtos e até os serviços oferecidos. Porque uma coisa que me chama muito a atenção, e até das pessoas com um pouco mais poder crítico, digamos assim, é que ele utiliza muito a imagem do Ronnie Coleman, né? Que é um atleta multicampeão aí, né? Um atleta de nível mundial. E, pô, até onde eu sei, até onde obtive informações a respeito, ele na verdade teve esse contato com o Ronnie Coleman, porque ele trabalhava
na marca BSN, que por acaso patrocinava o Ronnie Coleman. E o Ronnie Coleman estava fazendo aí uma tour mundial para divulgar justamente a BSN, como no Brasil o contato era ele, então por isso que ele teve esse contato com o Ronnie Coleman, mas na verdade ele nunca fez nenhum treino de bíceps, provavelmente com o Ronnie Coleman, entendeu? Então assim, uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, você sabe me informar alguma coisa a respeito disso, se ele informava para você ou sei lá para quem, se ele mantinha contato com o Ronnie Coleman, e até a questão de formação dele, né? Que é interessante, eu percebo que esse personagem também, né? Até agora tudo que você falou, você colocou que é tudo uma farsa. E a formação? Porque assim, ele quer colocar como se ele fosse um cara assim que entende de dieta, de treino. O cara realmente é o máximo, né? Com relação a isso. Mas, pô, o cara usa a imagem do Coleman, mas, pô, até onde eu sei, ele só era, na verdade, um que trabalhava para a marca BSN. E a formação dele, você sabe me dizer se tem uma formação específica na área para poder estar se embasando e falando tudo que ele fala, hein? Quanto à relação dele com o Coleman, a única coisa que eu sei é a mesma coisa que você falou aí. Ele dizia para mim que eles eram amigos nos Estados Unidos, que isso, que aquilo outro. Só que até onde eu fiquei sabendo também, ele só teve esse contato com o Coleman por causa da BSN, que ele realmente ele estava fazendo esse, ele tá, não sei se era um tour, mas que ele estava vindo para o Brasil e ele precisava de um brasileiro, um tradutor, alguma coisa do tipo para auxiliar ele. E aí, como o Richard era importador, exportador, eu não sei qual que era certo o vínculo dele com a posição dele com a BSN, ele de certo foi indicado porque já estava aqui no Brasil, já estava em São Paulo, mas, assim, até onde eu sei é isso. Eu acredito que o Coleman nem sabe que ele existe. É, Agora, quanto à formação dele, ele diz que é formado em economia, né? Agora, no meio de nutrição, de musculação, ele não tem nada. Até onde eu sei que ele fala, ele é formado, ele tem PhD em economia, né? Mas eu também já não sei se é mentira, porque eu nunca vi um diploma nem nada do tipo. Era o que ele falava. Não, PhD em economia com certeza absoluta ele não é, né? Porque tem como consultar isso na internet, tem o currículo Lattes, e até porque se percebe que ele é um personagem que adora aparecer, né? E tem esse comportamento, ele jamais deixaria de atualizar esse tipo de coisa, né? Então, estaria na internet. E até onde eu vi, até onde me informaram, não tem, isso não existe. Então, e mesmo que tenha uma formação em economia, é no mínimo estranho o cara querer falar como se fosse uma verdadeira sumidade no esporte ou na nutrição, né? Eu acho que fica aí um alerta para todo mundo que estiver assistindo essa live, tomar muito cuidado com esse pessoal do YouTube, entendeu? Esse projeto, inclusive, já foi criado justamente por isso, porque estava se percebendo que isso daí estava virando uma bagunça completa, né? Todo mundo agora, inclusive hoje, teve um outro youtuber que a gente recebeu informação que ele simplesmente abandonou a loja de suplementos dele e vai viver de YouTube, né? Vai viver de consultoria, ou seja, é um dinheiro muito fácil, ninguém quer trabalhar, todo mundo quer ganhar esse dinheiro aí, então, pessoal, tomem cuidado, né? Acho que o que a Karina falou hoje é muito interessante porque esse personagem, na minha opinião, foi completamente desconstruído, entendeu? Completamente desconstruído, uma farsa total, não tem mais o que dizer, entendeu? Teve mais o depoimento do atleta Rafael, que foi um depoimento que já foi contundente, onde ele deixou várias questões claras que o cara não entende nada, o cara não sabia nem que era um AEG, né? Para quem não sabe, aeróbico em jejum, ele não sabia em 2015, né? Então, assim, um cara que não sabia isso, né? Provavelmente veio de 2015 para cá aprendendo tal, e como é um cara de uma certa idade, grandão, fica parecendo que aquele personagem old school e passa uma certa, sei lá, a pessoa identifica aquela imagem como se fosse alguém que tem conhecimento, mas não é o caso, entendeu? Até a questão própria de uso de anabolizantes já foi também desmascarada a respeito disso, né? O cara prega que você vai ficar grande comendo um monte de chocolate, não sei o quê, mas é tudo papo furado, né, cara? Então, eu acho que fica um alerta, né, pro pessoal. Tudo que a Karina está falando, ela tem como comprovar. Tem mais um detalhe que eu lembrei aqui que eu estava esquecendo, Karina, que é o seguinte. Inclusive, né, tem uma parte que toca diretamente aqui o nosso projeto, que parece que no começo desse ano, né,
ele estava muito preocupado já com esse projeto da Lava Jato da Maromba. Isso que a gente ainda não estava incisivamente em cima dele, mas ele estava sentindo que a gente ia chegar nele, e pelo que eu estou sabendo, e você tem todo esse material, ele já estava se reunindo com outros youtubers, né? Porque a gente já sabia disso, mas a gente não tinha esse negócio todo, né? E daí é o seguinte, você passou, eles estavam armando, né? Eles estavam tramando contra a gente, não é mais ou menos isso? É, é. Todos eles, no fundo, dizem que não liga, que vocês são um bando de merdinha, que isso e que aquilo, mas se eles achassem que fosse insignificante, eles não ficariam com o medo que tem. Então, assim, realmente ele estava em complô com alguns outros YouTubers, famosos até, onde eu tenho áudios em que um conversa, porque assim, tudo que ele conversava com os outros, ele me mandava, né? Então, assim, eu tenho prints, eu tenho áudios onde eles falam a respeito de vocês, a respeito do Rafael, né? Eu tenho até áudio onde ele ameaça o Rafael, mas ele, sim, ele começou a ficar com medo, na verdade, do projeto quando o número dele vazou. E aí, se eu não me engano, vocês começaram a chamar ele no WhatsApp. E aí foi quando ele começou a ficar com medo, porque, né, eu acho que na cabeça dele ele nunca imaginou que vocês conseguiriam pegar o número dele. E foi aí que ele começou a tomar as providências dele, né? Mas tem ele, tem. A maioria desses YouTubers é o mesmo esquema que ele. Que eles criam um tipo de imagem, eles fazem vocês acreditarem em um tipo de imagem te passando uma confiança, uma segurança naquilo, que no final o intuito de todos é um só, é dinheiro. De alguma forma, vender alguma coisa, algum produto, algum serviço, porque no final tudo gira em torno de dinheiro para eles. É o chamado dinheiro fácil, inclusive, né? Eu percebo que ninguém quer trabalhar, inclusive um desses outros youtubers aí dessa cúpula aí, que eu considero uma verdadeira máfia, ele está inclusive dizendo que comprou uma moto agora e vai viajar ao Brasil, né? Um cara que uma vez participou de uma live com a gente e se dizia trabalhador. Então, assim, ninguém quer trabalhar mais. Eu, na minha opinião, isso aí não é trabalho. Na verdade, é uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? Que muitos querem. E muitos, inclusive, acreditam que todo mundo quer isso daí. Imagina se todo mundo virar youtuber no Brasil. Fudeu, né, cara? O país vai virar uma merda total. E eu vou deixar bem claro aqui, para não restar dúvida, quem que são esses personagens. Caio Botura, Jason e Gordonoide. São esses aí. Tem mais algum? Não, eram os quatro, né? Encabeçado pelo Balela, provavelmente, né? Ele tem envolvimento com todo aquele pessoal do Gincast, né? Agora, assim, o que É, eu tenho lá, os áudios e os prints que eu tenho é dele com o Botura, dele com o Caio Botura. principalmente esse Botura. Não, esse Botura aí, pessoal, já não é de hoje que ele tem um problema com a gente. Ele morre de medo. Inclusive, ele acabou de denunciar o nosso canal lá no YouTube, achando que vai resolver, mas ele sabe que não adianta porque a gente cria outro. Ele já tinha derrubado no Instagram várias vezes aí. Ele fugiu do debate uma vez, né? Amarelou. Isso que naquela época eu nem sabia nada sobre esse cara, porque eu não acompanhava. Mas hoje em dia, se fosse hoje em dia, um debate com ele seria complicado, né? Tanto é que ele nos odeia até hoje e estava justamente nesse complô junto com o Balela para tentar nos derrubar, né? Ele só não prosseguiu, pelo que eu percebi nos áudios aqui que eu tive acesso, porque como ele teve esse golpe de mestre dele aí, de se reunir com gamers, ele começou a ganhar milhões de seguidores ali e não quis aí se incomodar. Mas ele continua nos bastidores aí, vindo atrás da gente, porque aconteceu recentemente, né? Mas ele vai ter o que merece ainda, esse cara. Vai ser um que vai ser desmascarado em breve. Então, assim, ó, pessoal, quero ver com vocês o seguinte: se vocês têm perguntas, né? Essa live aqui foi feita excepcionalmente aqui no Facebook, inclusive a gente nem investe, inclusive esse perfil foi criado só para essa live, né? Então tem basicamente o pessoal do grupo lá, né? Quero ver se vocês têm perguntas para fazer e também quero ver se a Karina quer fazer algum outro tipo de colocação, aí eu deixo livre. Não, o que eu queria fazer é um alerta mesmo para o pessoal, não só em relação ao Richard, mas em relação a esses YouTubers, porque eu pude acompanhar de perto o intuito de todos no final, e como eu falei, o intuito deles é fama, dinheiro
status, né? Então, assim, tem muita gente que é ignorante, que chega a dar dó, que, assim, eles falam o que as pessoas querem ouvir, né? Todo mundo gosta do caminho mais fácil, então, assim, eles ficam com essa palhaçada de ficar não sei o que em 120 dias, de tomar isso que você fica monstro, e no fundo é o que as pessoas querem ouvir, né? Porque quem que não quer ficar aí, de que nem o Richard fala, trincado, comendo diamante negro, batata frita e sorvete? Então, assim, existem muitas pessoas, assim, ignorantes, né, leigas, vou dizer leigas para não dizer ignorante, nessa área, que acabam caindo e se ferrando, né? Tanto que a gente já teve relatos de pessoas que entraram no time, tipo, com o intuito de emagrecer e saíram com mais pesos. Assim, eu posso falar por mim mesma, para as pessoas pesquisarem antes do que está tomando, do que está fazendo, porque eu tive experiência com um tipo de medicação que o Richard me deu, que eu quase morri por tomar, que até hoje eu não sei nem o que que era. Então, assim, eu imagino que se ele fez isso comigo, me deu um medicamento que quase me fudeu, como ele fez com o Rafael, como ele dizia que a consideração que ele tinha por mim, que eu era como uma filha dele, que depois dos filhos dele eu era a pessoa mais importante na vida dele. Então, assim, eu fico imaginando que se ele fez isso comigo, ele pode fazer isso com qualquer um, ele pode colocar alguma coisa aí dentro de um desses produtos que ele vende. Então, assim, eu queria deixar um alerta para o pessoal tomar bastante cuidado com o que eles tomam, o que eles seguem, com quem eles confiam, porque assim, com saúde a gente não se brinca. A gente teve a prova aí do Rafael, que o Rafael quase morreu por conta do que o Richard, o Ricardo, injetava nele, que ele também não falava, né, porque ele não fala, que nem ele não falou quando ele me deu essa medicação, que eu questionei ele sobre o que que era, ele não quis falar o que que era, para o Rafael ele não quis falar o que que era, então assim, eu acho que todo mundo tem que tomar cuidado, porque, que nem você falou, é uma máfia, é uma corja que não estão dando a mínima para sua saúde, porque você quer, porque as pessoas compram esses sonhos, porque é uma coisa que elas querem ter um corpo legal, elas querem ter um shape bacana, só que assim, elas fazem tudo e esquecem a saúde, né? E aí eles pegam as pessoas nisso. Eles dão o que as pessoas querem ouvir, eles mostram um caminho fácil, mas que lá na frente você se fode. Então eu queria deixar um alerta para o pessoal, não só falando do Richard, mas falando do restante de todo mundo. Para quem está perguntando, o nome dele é Richard Vilela, Ricardo Márcio, desculpa, Ricardo Márcio Vilela Tiche. O Vilela é com L só. Olha aqui, ó, tem duas perguntas. Essa aqui eu não sei se você quer falar. Ele perguntou se ele ficou te devendo alguma coisa, aí vai de você falar ou não. E tem aqui também, ó, um rapaz aqui que me mandou uma denúncia esses dias que ele comprou o produto, né? Esse produto que ele vende, manipulado, chegou na casa dele, aí ele ficou curioso para saber se na farmácia, cadê como veio com o nome da farmácia, que acho que é farmácia Orion, aí ele ligou na farmácia para perguntar quanto que sairia para comprar lá esse produto. E daí ele achou muito estranho que o pessoal enrolou, acho que desligou, e dali a alguns minutos já entraram em contato com ele lá, como se fosse, meu Deus, perguntar, mas por que você quer saber? Quem que é você? Que não sei o quê. Ele ficou assim meio pasmo com a situação, né? Estavam até pressionando ele, no caso, para que ele dissesse por que ele estava entrando em contato com a farmácia, entendeu? Uma coisa, no mínimo, estranha, né? Se você sabe a respeito disso também, e a questão do pagamento ali. Ele ficou me devendo dinheiro, sim. Ele não pagou nem metade do que ele me deve. Fora a questão, o acerto salarial, né? Eu caí na bobeira uma vez de fazer alguns pagamentos para a empresa dele do meu dinheiro pessoal, em dinheiro em torno de R$ 5.000, onde ele não pagou tudo e ficou o salário, né? Então, assim, é por isso que eu falo que ele é uma pessoa que não tem condição financeira nenhuma, porque eu fiz isso confiando nele, né? E eu, assim, eu já estava insatisfeita com muitas coisas que eu estava vendo dentro da empresa, assim, a questão de descaso com os clientes, a falta de, para mim é uma falta de respeito e consideração com eles e comigo, porque no final quem sofria era eu, porque o cliente vinha com 10 pedras na mão para o meu lado, né? Então, assim, ele ficou devendo para mim, ele deve para o Luan, que é o rapaz que fez os vídeos dele. Eu tenho print aonde ele fala com as palavras dele que nunca mais a gente iria gastar um centavo meu
para nada da empresa, a não ser em horário comercial, né? Então, assim, ele ficou me devendo dinheiro pessoal e dinheiro salarial para mim, ficou devendo para o Luan. Ele não responde a gente, né? No começo ele respondia, colocava um amigo delegado dele em cópia. Depois, quando ele parou de responder, eu comecei a pressionar ele nas páginas, tanto eu quanto o Luan, e ele bloqueou e deu ban. A respeito desse menino, se eu não me engano, esse menino chama Fabiano. Quando aconteceu isso, eu fui a primeira pessoa que entrou em contato com ele. E aí, só que aí depois que o Richard percebeu que poderia ser um problema, acho que na cabeça dele, por ele saber que talvez teria alguma coisa por trás em relação a preço, ele começou a entrar em contato diretamente, se passando por moderador. Mas não era moderador, era ele. Realmente a farmácia entrou em contato, a farmácia enrolou ele, entrou em contato depois dizendo que tal cliente tinha entrado em contato, querendo saber o valor do produto, se eu não me engano foi o AminoShot que ele comprou. E aí ele falou com o Richard, realmente, o Richard na época ficou muito puto com essa história, tanto que o rapaz foi e comentou em um dos vídeos dele. E aí ele foi lá e ficou retrucando o rapaz, querendo manipular e inverter a situação. Mas depois o rapaz sumiu, a gente nunca teve mais contato com ele, e a farmácia também nunca mais falou nada. Ah, entendi. E me diz uma coisa, o teu relacionamento com ele hoje é zero? Como é que tá? Teve algum outro tipo de coisa, alguma situação de ameaça ou tá tranquilo isso daí? Assim, é complicado dizer isso, mas assim, eu não tenho tipo de ligação nenhuma com ele, contato nenhum, porque como eu falei, ele me bloqueou de tudo. Ele tem um grupo de machos alfas como ele, que ele acredita que todo mundo é amigo dele, né? Só que assim, o homem ele não pode ver uma mulher que ele usa o que ele tem para tentar querer tirar alguma coisa dali. Então, assim, teve amigos dele que talvez achando que iria me contar as coisas, ele ia ganhar alguma coisa em troca, que falaram de ameaças, onde ele fala algumas coisas. Eu tomei as medidas cabíveis que eu poderia falar, que eu poderia tomar, mas teve sim supostas ameaças. Ele me acusou de algumas coisas e inclusive está em processo jurídico, né? Tanto a questão trabalhista quanto as outras, mas contato com ele eu não tenho nenhum. Eu tentei até, assim, para falar que eu não tentei, eu tentei muito o contato com ele. Quando começou a acontecer as coisas, eu dei muito toque para ele, né? Falando para ele que não era assim que devia ser, tanto com a questão trabalhista, porque não foi só eu que teve época que fiquei sem salário, o professor Ricardo chegou a ficar. E o professor Ricardo demonstrou uma insatisfação muito grande. Então, assim, eu dava muito toque para ele sobre como que teria que ser as coisas, que não é assim que você lida, né? Se você tem uma empresa, tanto com relação cliente, quanto funcionário, quanto logística. Então, assim, eu tentei muito alertar ele. Só que aí eu comecei a ver que assim ele não tinha consideração, que o negócio dele era só dinheiro. Tentei de várias formas fazer um acordo com ele, tentei resolver de formas passivas, mas não deu. Tanto que não deu que eu apelei, talvez alguém aqui viu, eu comecei a jogar vários desses prints nas páginas dele. Ele imediatamente me excluiu e me bloqueou. Hoje o Luan também, já de saco cheio, porque ele mandou vários e-mails para ele cobrando sobre o dinheiro que ele tem para receber. Ele também não respondeu e bloqueou o Luan, e o Luan começou a jogar nas páginas dele também. Então, assim, ninguém tem contato com ele, porque ele faz isso, na verdade, com todo mundo que vai lá e comenta alguma coisa do que ele é contra, né? Então, ameaças, teve supostas ameaças, e é isso. Eu acho que uma coisa que tem que ficar até registrada aqui é o seguinte, que eu acho interessante, porque justamente esse personagem, ele fica toda hora falando de corretismo, uma coisa que está até chamando muita atenção essa história de corretismo. Pô, corretismo, corretismo. Mas é o seguinte, você é uma garota que trabalhou para ele, e eu particularmente não te conheço, né? Acabei te conhecendo agora via internet, não tenho nenhum tipo de relacionamento pessoal nem nada, mas assim, até onde eu sei, você é uma mãe que tem dois filhos e agora está desempregada, o cara ainda ficou te devendo dinheiro e vem com essa história de corretismo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa situação, né? Que, no meu entendimento, o cara não teve dó nem piedade nenhuma de você, da tua situação, né? É.
Como eu falei, eu tinha assim, a gente tinha uma relação pessoal bem forte. Eu considerava muito ele, para mim era Deus no céu e o Richard na terra. Então, assim, eu fiquei realmente numa situação muito difícil, porque eu tenho dois filhos, eu tenho um bebê de 8 meses e uma criança de 3 anos que é autista. E é complicado, assim, porque às vezes a gente fica revoltada, porque ele sabia do meu filho. Muitas vezes eu falava com ele chorando, porque eu não sei se alguém sabe aqui como é ter um filho autista. Ele tem alguns tipos de necessidades e deficiências. Então, assim, quantas vezes eu falei para ele chorando à noite que eu não sabia o que fazer, que meu filho estava assim, assim, assado. Ele se intitulava padrinho dos meus filhos, falava que ninguém era louco de mexer com meus filhos e isso e aquilo. Então, assim, ele me deixou numa situação tão complicada que eu não pude dar início o tratamento do meu filho, que eu ia ter que começar a dar agora, né? Porque ele ia ter que passar em neuro, fazer alguns exames, ele tem que fazer tratamento com psicólogo e fono, ele ia ter que tomar medicação controlada agora. Então, assim, esse dinheiro que ele ficou me devendo, pessoal, fora o salário, seria para isso, né? Porque quando eu percebi que, assim, eu percebi que eu estava recebendo uma certa quantia, mas que essa quantia não estava dando para eu pagar as minhas despesas e que ainda o que eu tinha ido tudo embora. E aí foi quando eu comecei, falei para ele, pessoal, a gente precisa sentar e conversar sobre o meu acerto, sobre o meu salário, isso, aquilo, aquilo outro. E foi aí quando eu comecei a desconfiar, né? Porque foi o quê? Eu comecei a tentar receber esse meu dinheiro em janeiro, no começo de janeiro. E até hoje eu não consegui receber tudo. Então, assim, realmente é uma coisa que me prejudicou e vem me prejudicado muito. Eu cheguei a ficar sem energia na minha casa por causa dele, porque ele me mandava, eu estava recebendo aproximadamente um salário de 900 a R$ 1.000 para trabalhar das 9 da noite às 2, 3, 4 da manhã. Porque com certeza essa live vai chegar em muita gente. Tem muita gente que pode falar que foi atendida por mim esse horário porque eu atendia, porque ele ficava muito no meu pé. A gente tem que vender, tem que vender, tem que vender. Então, ele me deixou numa situação complicada. Eu tenho print de tudo isso, do dia que cortaram minha energia, que eu fui conversar com ele, que foi para quando eu já estava de saco cheio, e eu questionava ele, tanto quanto isso, quanto outras coisas. Então, assim, ele me deixou numa situação muito difícil, sabendo a condição que eu tinha. Eu recebi aproximadamente, eu teria que receber dele, se fosse fazer a soma assim por cima, né, de salário mais o acerto, uns R$ 8.000. Porque só pessoal eu gastei cinco pau, né, para ele. Eu recebi 2.500 só dele. Então, assim, o que eu faço com 2.500? Quando eu recebi meus 2.500, eu estava com 2 meses de contas atrasadas, porque ele mandava de 300 em R$ 300 e eu tenho filho dá gasto pra caramba. Então, assim, minha prioridade era não faltar comida, fralda e leite para os meus filhos e o resto eu fui deixando, que foi até que chegou no ponto onde eu cortei a internet, onde chegaram a cortar a minha energia. Eu fiquei mais de 24 horas sem energia da minha casa, o que desencadeou crise no meu filho, porque uma criança autista ela segue uma rotina que tem que ser seguida todo dia. Então, assim, ele não tem um pingo de consideração por mim, ele não tem um pingo de consideração por cliente. Ele me deixou em saia justa, deixou muitas outras pessoas, que infelizmente eu não posso citar nomes, tanto empresas quanto clientes e outros tipos de pessoas. Ah, entendi. Uma coisa que me veio à cabeça agora é o seguinte: quando essa situação toda começou a tomar esse vulto, digamos assim, é, e daí eu fiquei pensando, né, por trás, como não tem uma equipe, né, não é uma mega equipe, na verdade nem existe essa mega equipe, eu fico imaginando que o principal cabeça do negócio seja o tal professor Ricardo, porque a base de tudo ali é o tal do Hit Team ali, né, dele. E até onde eu entendi, é esse Ricardo que administra tudo, né? Pelo menos a parte de responder as pessoas e etc e tal. Você chegou a comentar com esse Ricardo alguma coisa a respeito disso, dessa situação que estava sendo criada? Porque você movimentava totalmente a parte de vendas e até responder muitos desses clientes. E o Ricardo era a parte operacional do time. Você chegou a comentar com ele para ver se ele compactuava com essa situação? Ou se ele poderia até, de repente, te auxiliar em alguma coisa?
Até onde eu via, eu gostava muito do professor Ricardo. Ele parecia ser uma pessoa do bem, sabe? Pai de família, ele tem uma filha, se eu não me engano. Eu cheguei a tentar alertar ele, porque acho que todo mundo sabe que existe muita irregularidade ali e que se acaso chegar a acontecer alguma coisa, o professor Ricardo ia ser um dos que seriam prejudicados, né? Eu tentei alertar ele, eu tentei alertar esse menino que agora está trabalhando com ele, mas assim, pelo que eu percebi, para mim, até onde eu vi, ele é farinha do mesmo saco. Ele não deu muita importância, assim, ele não foi grosso nem nada do tipo comigo, mas ele fugiu do assunto e continuou. Então, se para mim ele concorda com tudo isso, ele é da mesma laia do Richard. Ah, inclusive eu lembrei de mais uma coisa, né? Que foi criado um grupo esses tempos aí, e foi inserido o professor Ricardo. Ele resolveu se manifestar lá e daí ele quis colocar um pessoal que, segundo ele, comprovava que esse time aí era totalmente correto, eles ajudavam pessoas. Eu queria que você falasse a respeito daquele pessoal que eles. Acho que até o Luan ali que você citou fez desses vídeos, um rapaz sem perna, um outro rapaz que treinava com cimento, mas eu não entendi direito qual foi o intuito daquilo ali. Esse pessoal realmente foi completamente ajudado pelo esse time do Assim, HIT? Como é que foi isso aí? o que chegou para a gente foi que no final do ano, esse pessoal eu teria ganhado uma bolsa, né? É um rapaz que é caminhoneiro e um rapaz que não tem uma perna. E aí foi onde o Luan fez vídeo. Só que assim, até onde eu sei, esses meninos, assim, o intuito no vídeo que eu percebi é que ele quis usar a imagem, enfim, o corpo dessas pessoas por terem uma condição difícil, né? E ainda conseguirem ter um shape bacana, para tipo assim, valorizar o trabalho dele, colocar que foi ele, que foi o professor Ricardo, ou seja lá o que foi. Quando não é assim, esses caras já tinham esse shape antes, tanto que um rapaz, o que é o sem perna, né? Quem estava no grupo vai ver, onde o professor Ricardo colocou, tanto que assim, o caminhoneiro falou, ele se contradiz em muita coisa que ele disse, e aí todo mundo começou a cair de pau em cima dele, e o que eu achei super bizarro, inclusive, só para comentar, foi que o professor Ricardo correu, né? Porque até então ele estava lá, estava defendendo, estava falando isso e aquilo. Aí quando o cara começou a falar asneira, e contradizendo tudo que ele estava dizendo e sendo questionado, o professor Ricardo correu. Quando eu perguntei para aquele Mário lá, que é o rapaz sem a perna, quando que ele tinha entrado no time, né? Porque eles estavam falando que eles já eram do time há muito tempo. E eu fiz a pergunta umas duas vezes. Ele enrolou, disse que ia ver no e-mail que isso e aquilo, e até hoje não respondeu, né? Uma coisa que eu achei também bem curiosa é que o tal caminhoneiro, ele é moderador do Mafia Bodybuilder. E daí é o seguinte, até vou te linkar uma outra pergunta. Se percebia se era muito comum ele fazer a questão de ficar dando essas tais bolsas assim para pessoas que talvez ele tivesse um interesse, porque, por exemplo, um moderador do Mafia Bodybuilder eu acho muito interessante, né? Para um cara que nem ele, que tem às vezes alguns tópicos ali que podem estar falando mal dele, o cara vai lá e deleta, né? Inclusive foi colocada essa questão, um tópico foi deletado mesmo lá, e até perguntaram para esse rapaz, ele se contradisse, dizendo que não foi ele e tal, mas depois disse que viu o tópico, entendeu? Queria te perguntar isso, era comum ele ficar dando bolsas para talvez até comprar as pessoas? Alô, alô, Karina, tá ouvindo? O seu áudio está cortando, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. É que O próprio rapaz, o próprio rapaz acabou confessando que ele era ADM lá no grupo, né? Então, assim, é complicado, porque, assim, quando alguém fazia alguma postagem falando mal dele, ou às vezes aparecia
alguém que falando que aconteceu alguma coisa, esse tópico era apagado na hora, né? Mas quando o Richard fazia algum tópico dele, onde ele falava o que ele quisesse, isso e aquilo, eles não apagavam, né? Então talvez tenha sido assim, tudo que ele faz para os outros é para lá na frente obter um retorno, seja lá de financeiramente, seja se for uma pessoa que ele vê que tem potencial ou alguma coisa do tipo. Então, acredito que ele tenha usado isso para primeiro, né, querer ganhar por cima aí da. Porque assim, eu não desmereço a trajetória desse Mário, nem desse caminhoneiro, mas assim, o que eles conquistaram até ali não teve nada a ver com o Richard, não teve nada a ver com ninguém, teve a ver com eles, porque eles foram lá, tiveram força de vontade e fizeram. Então, assim, o intuito dele, para mim, foi se aparecer em cima da tragédia desses caras. Tanto que tem um áudio aqui ridículo, onde ele fala para o Luan que o vídeo estava muito leve, que devia conseguir umas fotos desse Mário no hospital, no dia do acidente. Meu, como assim? O cara ele tem um rapaz novo, jovem, perdeu uma perna, sofreu um acidente de moto, quase morreu, e o cara quer usar de uma tragédia para ganhar Ele fama queria e fazer uma novela, né? Ele queria fazer uma novelinha, digamos assim, né? Uma coisa armada para comover o público. exato. E aí, para dizer que ele foi, né, digamos assim, a pessoa que foi responsável por tudo aquilo, quando não foi. E é o que eu falo, se talvez teve, assim, alguém que teve resultados bons, que teve sim, porque já teve muito cliente, né, aluno, na verdade, que falou isso, não é pelo Richard, é pelo professor Ricardo, porque, enfim, o professor Ricardo pode ter os defeitos que for, mas, assim, como profissional, eu acredito que ele seja muito bom. A gente recebia vários depoimentos do pessoal falando dele, mas assim, dele, não do Richard, porque o Richard em si, o que ele faz é jogar trabalho para todo mundo, enquanto ele tira o dele, né? Que a questão no caso é grana. Ó, o pessoal tava falando que ia cair a live aqui, ó, já deu uma hora, mas não caiu não. Então acho que aqui no YouTube é diferente. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live no YouTube com tanto tempo, então não caiu, dá para continuar aqui. Então, mas assim, eu acho que eu já zerei as minhas perguntas aqui, né? A princípio era isso. Eu queria falar, tem coisas pessoais também, que daí eu não sei se convém falar, eu acho que não é interessante, né? Aí vai de você também, né? Te deixo à vontade, mas a parte que seria interessante para esse projeto, que o nosso intuito é justamente abrir a mente das pessoas, né? Para não cair em certas conversas na internet, até para valorizar mais o dinheiro, né? Porque hoje em dia está tão difícil as pessoas ganhar dinheiro e ficar rasgando dinheiro dessa forma, porque na minha opinião e na opinião desse projeto, eu falo em nome do projeto inteiro, a gente acha que é totalmente descabido você ficar gastando dinheiro com esses personagens do YouTube. Às vezes, se você quer uma consultoria, você pode procurar alguém na tua cidade, um profissional ali que esteja do teu lado. Não é porque o cara aparece numa telinha que ele sabe mais do que outras pessoas. Muito pelo contrário. Isso aqui é um exemplo claro, né? Ficou muito claro que é tudo feito para iludir as pessoas. Eu não vi nada que seja realmente real, né? Tirando essa questão do professor, que na verdade nem é ele, né? É um outro cara tem essa formação em educação física que passa os tais treinos, mas mesmo assim também tem coisa errada. O cara passa dieta que não poderia. Inclusive já teve gente me informando que umas dietas absurdas com leite, com não sei o que tal, né, cara? Então, sabe, é tudo uma coisa realmente focada, como você disse, focada no dinheiro. Não é focada nas pessoas. É tudo focado no dinheiro, aparentemente. Você quer fazer mais alguma colocação aí, Karina? Tá cortando. Tá cortando? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu mudando aqui a posição. Você está ouvindo agora? Agora eu tô. Então, você quer fazer mais alguma outra colocação? Faltou alguma coisa aí que você tenha lembrado? Ah, o rapaz perguntou ali, ó, ficou uma pergunta aqui, ó, se ele tem ido muito para os Estados Unidos, né? Porque é mais uma questão do personagem, onde ele fala inglês, ele cita, né, os Estados Unidos, o Coleman e tal, mas eu não sei, aparentemente não vejo ele muito para os Estados Unidos, e é estranho porque todos esses youtubers estão indo para os Estados Unidos direto. Até o Gordonoid foi agora, né? Todos eles estão indo.
Ele vai muito para os Estados Unidos, você sabe dizer isso? Não, ele não vai. Inclusive, ele não é americano, né? O Richard, ele é natural de Fortaleza. A mãe dele é brasileira, o pai dele, se eu não me engano, é tcheco, né? Também nem americano. Ele morou, sim, muito tempo nos Estados Unidos, né? Ele foi casado com duas americanas. Os três filhos dele são americanos, até onde eu sei. Mas, assim, até onde eu sei também, ele não vai para os Estados Unidos já tem muitos e muitos anos. É outra coisa que chama atenção, porque aparentemente ele quer aparentar um sotaque americano, fala inglês, e daí tem o negócio do Coleman e outras histórias aí que ele cita nos Estados Unidos, mas nunca vai para lá, né? É uma outra coisa curiosa também que o pessoal tem que analisar, né? Por que será que tem mais esse detalhe duvidoso, velho? É. Mas então é Ele isso. falou muito para mim que ia, né? Acho que nesses meses que eu trabalhei com ele, foram diversas as vezes onde ele dizia que ia, no Natal, no Ano Novo, no aniversário dele, e ele nunca foi, né? Então, sei lá, eu acho estranho, porque assim, acredito eu que no país que a gente vive hoje em dia, se eu tivesse a condições de, nem que se fosse com ele, tem filhos, né? E visitar os filhos, eu iria. Então, assim, talvez acredito que ele não vá por causa da questão de grana, né? Porque ele não tem grana. Ou não sei se talvez tem alguma coisa por trás. Teve um dia que foi postado um tópico no grupo da máfia, onde um detetive, um repórter investigativo, foi comentar lá, dizendo que uma vez ele tentou desmascarar o Richard, mas o Richard bloqueou ele de tudo e tal, tal, e que até onde ele ficou sabendo, ele não iria mais nos Estados Unidos. Se eu não me engano, eu devo ter o print aqui do dia desse tópico que eu printei, onde ele dizia que ele não iria mais para os Estados Unidos porque ele era acusado lá de fraudar produtos. E como a lei lá é bem diferente daqui, enfim, talvez ele não vá lá por ter rabo preso ou por medo de alguma coisa, mas segundo esse tópico que aconteceu um dia no Máfia, teve esse rapaz que disse isso. E aí teve outras pessoas que se manifestaram também, um rapaz falando a questão de um ex-sócio dele, que parece que ele deu um tombo. Teve várias pessoas que apareceram para falar, mas esse tópico no final também ele foi apagado. Ainda bem que eu printei, eu acredito que eu tenho a maioria dos comentários aqui, mas esse tópico na época foi apagado também. Você comentou que talvez fosse por falta de dinheiro, mas eu acho que isso daí não é, porque hoje em dia não é tão caro. Viajar para fora é até muitas vezes mais barato do que viajar aqui dentro. E para quem pagava R$ 250 para fazer uma live, né, e pagou várias vezes, né, até onde eu sei, eu acho que não seria problema comprar passagens para ir para fora, né? Possivelmente tem algum outro problema que a gente não saiba, né? Então é complicado. O E que eu essa falei, questão talvez tenha essa alguma coisa questão aí desse por trás repórter que você que a falou, gente não sabe. essa questão desse repórter que você falou, parece que ele colocou que ele tinha até já investigado no passado, né? Ele teve um problema já com ele no passado e já tinha tentado fazer alguma coisa e até onde ele explicou, parece que ele queria continuar agora dando continuidade, né, nessa investigação aí. E ele tinha até outras coisas aí para, no caso, apresentar, parece, né? Você tem tido contato com ele? Eu tinha contato com ele, mas pelo que eu percebi, ele é um pouco difícil de achar. Ele me respondia às vezes de madrugada. É, mas de vez em quando deve ter já uma ou duas semanas que eu não falo mais com ele. Mas ele chegou a comentar assim que há 2 anos atrás ele tentou desmascarar o Richard com provas e ele foi banido das páginas e tudo. Que nessa época ele era focado nesse meio maromba, né? E que aí depois ele deu uma parada, ele começou a investigar outros tipos de coisa, mas que ele tinha projetos de voltar com essas investigações, tanto do Richard, tanto que ele comentou que tinha o Richard e muitos outros aí em pauta. Agora, assim, eu não sei quando que ele planeja fazer isso, se ele realmente deu um andamento. Ele chegou a comentar que ele tem uma página com quase 100 mil seguidores e que, apesar de não ser o intuito da página dele, ele iria até postar quando ele acabasse a investigação e tudo mais, que ele iria postar nessa página dele. Mas ele é uma pessoa que eu percebi que tinha muito interesse
em desmascarar também esse meio aí. Esse meio, na verdade, é o seguinte, é um meio muito podre esse meio maromba, né? Eu acredito que não seja exclusividade no meio maromba, né? Mas a gente que está lidando com isso daí, a gente percebe que é tudo venda de produto, é tudo enganação, né? Tem uma podridão por trás aí que realmente é complicado. Quem começa a notar isso daí, vivenciar isso daí, você perde totalmente a vontade de ver aqueles vídeos ali. Eu assisti alguns aí, atualmente eu não consigo mais ver vídeo nenhum. E com relação a essa história de repórter, eu até lembrei de uma coisa aí. Eu já vou até deixar um alerta, né? Para esse pessoal que continua aí aplicando seus golpezinhos, né? Enganando as pessoas. O nosso projeto, como vocês tentam desmoralizar aí na rede, dizer que são projeto de crianças e tal, vocês já perceberam que não é. E não adianta ficar enganando o pessoal dizendo que é dessa forma que é feito, porque não é. Tem muita gente aqui por trás e muitas cabeças pensantes. Tem pessoas realmente formadas, pós-graduadas, com mestrado e tudo mais por trás desse projeto. E eu vou dizer mais, tem gente já, nossa, tentando contactar um repórter grande, né? E jogar tudo isso, não só desse personagem, de todos os outros, fazer uma matéria gigantesca para mostrar como é que esse submundo dos youtubers aí no Brasil, youtubers da maromba, que vende todo tipo de produto subdosado, falsificado, sem eficácia, anabolizantes e etc e tal, produtos sem registro na Anvisa. E assim, ó, a hora que acontecer isso, se acontecer, vai ser igual um strike, vai cair todo mundo, entendeu? Inclusive vai ter pessoas aí que são associadas a esses personagens que vão acabar se ferrando também. Então fica um alerta aí, né? Que ficam usando a imagem para vender todo tipo de porcaria para crianças e tudo mais. E é uma coisa complicadíssima, né? Isso envolve saúde, né? Não só dinheiro, envolve saúde também, né? Complicado. Ó, vou ver com o pessoal, acho que agora tem poucas pessoas. Se alguém tiver alguma pergunta para mandar, mande aí. Ou se a Karina quiser fazer mais algum adendo aí, você fica à vontade, Karina. Senão a gente pode finalizar por aqui. Aí depois a gente vai editar essa live e a gente vai jogar lá no YouTube. Para ficar eternizada. Tem alguma pergunta? Vamos ver. O pessoal tá tudo só ouvindo aqui, eu acho. Acho que já saíram também, né? Teve um rapaz aí Alô? que perguntou, eu não entendi a pergunta. Deixa eu ver aqui. A Tá última acho que foi cortando. aquela. Acho que a Oi. última pergunta foi aquela sobre o áudio. Ah, ele quer saber sobre o áudio dos YouTubers, né? Mas isso daí a gente tem que fazer um outro vídeo, né? Eu vou fazer um outro vídeo e daí vou fazer uma edição e colocar isso aí, algo do tipo, entendeu? Mas se você quiser fazer alguma colocação a respeito disso daí, porque o pessoal estava muito curioso de como que era essa tramóia desses youtubers nos bastidores e por que eles eram tão preocupados com a gente, porque eles sempre citaram que esse projeto aqui era pequenininho, que a gente não tinha seguidores, que não fazia porra nenhuma. E engraçado que eles têm uma preocupação assim gigantesca com a gente nos bastidores, inclusive para tentar eliminar a gente de qualquer jeito. Eu acho que você devia esperar fazer uma surpresa pro pessoal. Mas assim, o áudio, né? Eles falam de derrubar vocês. O Caio Botura diz que tem uma pasta fechada com arquivos, provas e que isso e que aquilo, mas no final ele dá para trás, né? Mas aí o contexto e o geral, eu acho mais fácil você fazer um vídeo e soltar. O pessoal vai conseguir O meu acompanhar mais e entender mais. não, então, o intuito é justamente para o pessoal entender que eles têm uma preocupação gigantesca com um projeto que, na verdade, quer mostrar as farsas que eles pregam na rede, né? Então, se eles estão tão preocupados, porque assim, ó, quem Eles não têm uma deve, não preocupação que eles teme, é uma temem, coisa né? básica, né? Exatamente. Isso é deles. Então, é aquela coisa, se a gente fosse só criancinha, como eles colocam, se fosse um projeto de pessoas desocupadas, que não tem argumentos, não tem o que fazer, porra, qual que é a preocupação? Deixa os caras se queimar sozinho. Mas engraçado, estava com uma preocupação gigantesca, né?
E eu percebi, o tal do Caio Botura já denunciou nosso YouTube lá para bloquear a conta, dentre outras coisas. A preocupação é gigantesca, entendeu? Então, assim, quem não deve, não teme. Então, deve temer muito, deve dever muito para ter essa preocupação gigantesca. Olha que interessante que o rapaz aqui falou, o Rafael, que eles publicaram lá no vídeo dele o link dessa live, né? E ele apagou em segundos. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar até. Como é que ele tem controle, assim, 24 horas dessas redes sociais? Será que ele não dorme? Porque, pelo que você falou, é ele mesmo que controla tudo, né? Basicamente. Parece que tem mais um rapaz agora. Mas como é que ele consegue, será? Você tem ideia de como é que ele faz? Porque nem eu conseguiria, se eu ficasse 24 horas ativo. Como é que ele faz isso aí? Porque ele fica 24 horas ativo, ele só fica no celular e no note. Ele não faz mais nada que isso. O rapaz nem faz tanto, porque de dia ele trabalha no restaurante, então ele entra no restaurante aproximadamente na hora do almoço e sai de madrugada. Então, assim, a maior parte do tempo, quem tem acesso o tempo todo é ele, tanto do Insta quanto do Face, quanto do YouTube, é tudo ele. Então, assim, ainda mais que ele sabe agora que eu tô atacando ele, que tem vocês atacando ele e outras pessoas, ele fica ligado o tempo todo. A hora que o Luan comentou na página dele, foi questão de segundos aquilo já foi apagado. Então, assim, é ele que fica. É ele que monitora tudo, ele fica o tempo todo no celular, ele fica o tempo todo no computador, é a única coisa que ele faz da vida dele. É, olha aqui, o pessoal até falou que mandou lá mais de 20 vezes, ele apagou todas as vezes. Inclusive, eu acho até interessante que ele teve acesso a esse link, não sei se de repente ele não está até aqui assistindo essa live. É muito bom se estivesse, né, para deixar bem claro que isso aqui não é uma coisa escondida, né, a gente está fazendo justamente para as pessoas assistirem, inclusive ele. Inclusive, eu vou deixar bem claro que também é uma coisa, se ele por acaso quisesse entrar aqui e falar comigo, o canal está aberto. Isso aqui é democracia total. A gente não está querendo mostrar só um lado. Então, vou deixar mais uma vez claro, se ele quiser entrar para se defender, né, não sei se ele acharia até ruim essa questão de se defender, falar a versão dele, até porque eu assisti por acaso, né, essa semana passou ele dizendo que toda história tem dois lados, né? Acho que muitas pessoas viram ele falando isso, né? Ah, porque toda história tem dois lados. Então, assim, a gente gostaria muito de ouvir o lado dele da história. Não ficar ouvindo essas insinuações em vídeos, indiretas e tal, chamando de covarde porque não mostra o rosto, entendeu? Ele Eu faz acho que tanto assim, o que cara que é covarde, ele que justamente não dá nome aos bois, né? Não falou diretamente, fica com indiretas e não sei o quê. Então, assim, eu estou deixando bem claro que esse projeto é totalmente democrático, está aberto a ele. Inclusive, a gente faz muita questão de ouvir o lado dele, toda essa história aí, entendeu? Então, assim, o canal está aberto, a hora que quiser, qualquer horário aí. Inclusive, a gente dá prioridade total. Se falar, quero tal horário, a gente marca e vamos fazer, entendeu? Porque a gente quer dar justamente a oportunidade dele mostrar esse outro lado, porque ele mesmo deixou claro que toda a história tem dois lados e todo mundo erra, que não sei o quê, né? Eu achei meio estranho essas colocações. Então tá aqui, deixando bem claro que ele pode falar o que ele quiser. Ele começou jogar alguns vídeos com certas justificativas depois que eu comecei a ameaçar ele, né? Falando pra ele que o que que os seguidores dele iam achar depois de ver tudo que eu tenho pra mostrar, né? Mas assim, ele não faz isso porque ele vai falar, mas como que ele vai provar? Porque acredito que para você falar alguma coisa, você tem que provar. Então, assim, contra fatos não há argumentos. Ele pode chegar aqui e falar, 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 e aí como que ele vai provar? Eu tenho como provar, e ele? Então, assim, ele não vai falar, ele é covarde, ele fez um vídeo citando vocês, que vocês eram covardes, mas o covarde é ele, porque eu lembro que quando ele estava no grupo, ele começou a fazer gracinha e tudo, mas aí quando eu comecei a chamar ele, quando eu comecei a intimar ele para ele falar comigo, ele imediatamente parou de responder, né? Então, assim, se tudo tem dois lados, por que ele não falou ali para todo mundo o lado dele? Então, assim, isso ele não faz, o máximo que ele vai fazer amanhã, a gente vai acordar e vai ter algumas indiretas dele no Insta, ou no Face, ou no YouTube, mas falar ele não faz porque ele não tem o que falar. Ele vai falar o quê? Ele sabe que tudo que eu tô falando eu tenho prova. Então, realmente, ele não vai falar nada. Eu achei interessante que você tem áudios assim, ó, se a gente publicar, as pessoas vão ver, né, a questão da compra de seguidores, assim, falando diretamente, abertamente, a questão das lives, né, você tem os áudios dele dizendo como é que era a live, tudo combinado, tudo armado.
dentre outras coisas, né? Tipo, você tem, assim, as provas contundentes, não tem ninguém que possa chegar, mas, pô, como assim? Não sei o quê. Porque tem muitas pessoas, quando a gente faz esse tipo de colocação na rede, aparecem dizendo que a gente está mentindo, que a gente quer se promover, que não é possível, não sei o quê. Cara, nesse caso aqui, as provas são tão contundentes que não tem como ninguém nem argumentar, dizer, ah, não tem como, não sei o quê. Não, é impossível, entendeu? Não, É impossível. eu Eu nunca quero vi enfatizar você uma coisa tais aqui. provas como essa vez. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu queria enfatizar uma coisa aqui, que se alguém tiver alguma dúvida, se talvez um desses clientes que viram o vídeo, ouviram, quiserem entrar em contato comigo, qualquer um que seja, eu estou aberta para esclarecer as dúvidas. Se algum deles quiserem o print, eu também estou aberta. Qualquer um que quiser vir falar comigo, quiser, eu mando para quem for preciso for. Da mesma forma que eu postei na página dele para todo mundo ver, eu mando para qualquer um. Então, eu queria falar era isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, porque do primeiro comunicado que eu fiz no meu Insta, que foi só um comunicado escrito, já apareceram clientes. Então, assim, às vezes eu sinto que tem cliente que até quer falar, mas tem um certo tipo de medo. Então, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser falar, eu estou aberta, o meu Face está aqui. Acho que a maioria, se procurar no Insta, acha também. Qualquer um que quiser falar comigo, que quiser tirar dúvida, alguma coisa, eu estou aberta para conversa e afins. E eu também deixo claro que com a divulgação dessa live, pode ser que realmente apareça pessoas que tiveram algum tipo de problema, e o canal aqui está aberto também para procurar a gente, se tiver alguma outra colocação para fazer, né? Essas pessoas que talvez até tenham sido lesadas, não sei, que procurem a gente, né? A gente faz até questão de saber o que está acontecendo, porque o intuito do projeto primordialmente é esse, cara, tipo, elucidar essas coisas e abrir a mente das pessoas, entendeu? Então, como você falou, talvez as pessoas não encontrem um local onde elas possam fazer essas colocações, até porque, eu vou até te perguntar uma outra coisa que eu achei curiosa, essas redes sociais dele, ele não aceita reclamações, né? Tipo, se a pessoa expor alguma situação que está acontecendo ali, que possa talvez até denegrir, digamos assim, a imagem do projeto dele, ele rapidamente apaga e até bloqueia a pessoa, né? Porque o que eu mais recebo de reclamações é isso, ele bloqueia todo mundo. Eu nunca vi isso. Né? Que democracia é essa onde o cara não aceita contraditório nenhum, inclusive em qualquer rede social que você entra dele, é só gente chamando de mestre, 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 mano. Parece até um monte de fake aquilo ali. Ele não aceita crítica nenhuma, como é que é isso aí? É complicado, assim, é que as pessoas, aquele ditado, o maior cego é aquele que não quer ver. Porque se você for parar para reparar, entra em qualquer rede social dele. Todas elas ele tem mais de 100 mil. Se eu não me engano, só o Face que está em 75 mil. Agora, uma pessoa que tem, vamos colocar aí o mínimo, 75 mil seguidores. Você vai na última foto dele, tem 5 comentários, 7 curtidas. Então, tipo assim, é ridículo. Tá na cara que tudo ali é uma coisa montada, que são compras de seguidores, que nada daquilo ali é real. Porque se você entra realmente, eu vou dar exemplo, entra aí no canal de qualquer cara do meio, até do Botura, por exemplo, né? Não sei se os seguidores dele são comprados ou não, mas se você entrar, tem diversos comentários, tem diversas visualizações. Qualquer outro atleta que pode ser até menos conhecido que você entrar, tem até menos que ele e tem mais visualizações e comentários. Agora o cara tem 120 mil no Instagram, esse dia ele postou um vídeo que deu 3 curtidas e se eu não me engano, 17 visualizações. Então, assim, é ridículo. A pessoa tá vendo ali, não tá se tocando, a pessoa tá vendo várias pessoas atacando, né? Atacando não, né? Falando a verdade, mostrando outro lado, e assim, ninguém tá se tocando, ninguém tá procurando saber qual lado que é verídico, qual que não é. Então, o pessoal tem que abrir um pouco o olho e ver, porque a coisa tá na ponta do nariz, tá na cara, ver quem não quer. É complicado, realmente, às vezes a coisa está tão óbvia que as pessoas não enxergam, né? E, e realmente, com tudo isso que a gente está falando, fica impossível alguém rebater, é inegável, entendeu? Até a compra de seguidores, como eu falei, é só entrar no site Social Blade que vocês confirmam lá.
E uma coisa até que chama atenção é que mesmo depois de tudo isso que a gente está fazendo, nessas colocações, a gente, digamos assim, expôs a ferida, ele continua comprando, comprando até mais agora. E quando a gente começou a bater, ele estava com 112, né? E a semana passada estava com 116. De 116 ele já pulou para 122, cara. Pô, é brincadeira o negócio. Eu acredito que ele esteja desesperado, porque assim que eu saí fora, o Luan ainda continuou trabalhando com ele, e aí tem uma conversa onde ele fala para o Luan que eu fudi com o financeiro da empresa, né? Que eu ferrei com tudo. E eu acredito que seja verdade, porque quem segurava aquilo ali era eu. Eu trabalhava da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. Então, assim, acredito que talvez ele está desesperado atrás de seguidores para ver se ele consegue aumentar as vendas dele, né? Porque realmente é assim, ali ele sobrevive daquilo. O time não dá tanto dinheiro em si, o que dá mais lucro realmente são os produtos, porque não tem, como eu falei, não tem essa quantidade de aluno e o plano ele é trimestral. Então, assim, o pessoal renova a cada 90 dias. Então, o dinheiro, o caixa, o fluxo que entra é a cada 90 dias, né? E aí fica até Ah, complicado, porque antigamente eu ficava com raiva, né? Agora eu dou risada, porque tipo, o cara fala que não tem dinheiro para me pagar, falava que não tem dinheiro para me pagar, mas está lá postando foto em Sachô, tá lá comprando seguidores e não é barato. Eu tenho conversa onde ele mesmo fala, investi R$ 500 no YouTube. Então, assim, só uma compra de 2.000 seguidores, ele já essa compra que ele veio fazendo ultimamente ele já deve ter gastado uns 1.000, R$ 1.500 aí, porque não é barato para você comprar essa quantidade de seguidores. Então é complicado. O cara, ele é um ridículo, ele tem, sei lá, ele deve ter algum tipo de problema mental que hoje em dia eu vejo as coisas dele, eu fico até com dó dele. deixa eu te fazer uma pergunta que agora eu lembrei também, que é o seguinte. Não sei se com relação a esse último projeto você está a par. Ele lançou um tal de projeto PK, não sei que é um número lá, né? Aí é o seguinte, teve uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque é um projeto que, segundo ele, tem um acompanhamento médico, né? Onde eles pedem exames hormonais e daí, se for necessário, eles vão prescrever uma reposição hormonal. Aí eu fiquei me perguntando, mas como assim? É um médico, né? Será que tem um endócrino por trás? E além disso, o cara vai passar uma reposição hormonal via internet? Vai passar. Você sabe me dizer, né, se era comum eles prescreverem, passarem receitas médicas via internet, sem uma consulta presencial, porque isso é terminantemente proibido pelo Conselho Federal de Medicina, né? Ó, era assim, quando o cliente comprava produto, eu enviava uma anamnese, onde o cliente colocava dados, se ele tinha problemas de saúde, afins. Aí era enviado para o Richard, e aí até onde eu sei que ele me falou, ele gerava as receitas, a receita ia no nome do Dr. Rodrigo, que é o médico. Eu não lembro aqui, eu vou dar uma olhada aqui depois, mas se eu não me engano, na receita está escrito que ele é especializado em performance, emagrecimento, uma coisa assim. Então, assim, ele montava as receitas, cada receita para cada cliente, o nome do cliente que o produto que ele comprou. Essa receita era enviada para a farmácia e a farmácia enviava essa receita junto com o produto que o cliente comprou. Então, assim, até onde eu sei, ele gerava as receitas. Agora, eu não sei, assim, como é a questão, porque, assim, o doutor Rodrigo, ele nem é de São Paulo. Ele é de Curitiba. Então, assim, até onde eu sei, isso daí teria que ser presencial e ele teria que assinar. Acredito, sim, que ele não venha todo dia para São Paulo para assinar esse tipo de coisa. Então, aí eu também não sei o que tem por trás disso. Esse PK, acho que é PK 47, ele começou a jogar depois que eu parei de trabalhar com ele. Então, assim, eu não sei o que que é, eu só vi mais ou menos por cima. Eu vi que realmente tem alguma coisa de reposição hormonal. Não sei se a avaliação, acredito eu que seja feita online, como é feita em todos os casos, né? Tanto na compra de produto quanto para o pessoal que entra para o time, que a avaliação é tudo online. Então, acredito que tenha sido tudo online.
Esse daí eu não sei dizer, mas se for com o Dr. Rodrigo, vai ser online. Eu imagino que é isso aí mesmo, porque pelo vídeo que eu assisti, ele passa mais ou menos a situação, que realmente tem uma anamnese ali, aí é analisado, daí depois conversa não sei quantos minutos com ele, daí, segundo ele, o médico que analisa e prescreve. Então, é uma coisa que provavelmente até talvez tenha uma outra irregularidade na prescrição médica aí, né? Tem alguém assinando isso aí. Só que o médico ele não pode avaliar uma pessoa via internet, né? Não é assim que funciona, porque aí a pessoa pode mentir, você pode falar qualquer coisa, é que nem quando você vai fazer um plano de saúde. Muita gente lá fala que não tem nenhum problema de saúde, sendo que tem. Então, assim, mesmo se a pessoa tiver, ela não vai falar. Então, é complicado se isso estiver sendo feito via internet, porque o correto é ser presencial, é ele analisar aluno por aluno, né? O Matheus perguntou da CreaPower se foi ele mesmo que criou. Então, segundo ele, todos esses nutracêuticos que ele vende são criações dele. Só que nenhum deles são patenteados e rola um processo aí na internet de um cara, onde parece que o cara afirma que a CreaPower é criação dele. Então, até aí eu não sei, o que eu vi foi esse processo na internet, no Jus Brasil, como todo mundo aqui pode entrar lá e vai conseguir ver tudo que foi falado aqui. Mas até onde eu sei, ele falou que criou, mas aí rolou esse processo. Então eu não sei, mas que é um fato estranho ele não ter patenteado é. Só para fazer um adendo com relação a essa questão médica, né? Eu até, para justamente me embasar, eu já fui pesquisar, e realmente o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe essa questão de consulta online, né? Não é permitido, a não ser em casos muito específicos, onde o paciente já é tratado com certo médico ali, né, no caso, e ele precisa fazer alguma orientação ali, daí pode fazer via internet e tal. Agora, uma consulta como essa, que é inicial, que nunca se viram na vida, isso aí não existe, entendeu? Não existe, isso aí é um crime, né? Inclusive, se médico estiver fazendo isso mesmo, ele pode ser punido pelo Conselho Federal de Medicina, e eu acho que as pessoas que estão envolvidas aí, se tiverem mais material para mandar para a gente, deveriam entrar em contato e até numa dessa acontecer uma denúncia formal no Conselho Federal de Medicina, porque isso aí é uma coisa muito complicada, ainda mais se falando em hormônios, porque eu fico imaginando o seguinte, vai ter uma prescrição hormonal, que tipo de hormônios vão passar? Serão hormônios fabricados underground ou hormônios legais vendidos na farmácia de manipulação? Ainda tem uma venda casada, né? Aí, que é outra coisa mais complicada aí, né? Como é que você vai ter a certeza que você vai estar tomando todos os hormônios que deveria, se não estão, de repente, prescrevendo a mais justamente para vender e lucrar em cima disso daí? Então, é uma história aí que não acaba mais. Quanto mais você mexe, vai aparecendo mais coisas. Então, eu quero ressaltar mais uma vez, deixar um alerta para todo mundo que segue essas pessoas aí para abrir o olho. Parem de se enganar, entendeu? Porque o pessoal está ali só para ganhar dinheiro. Essa que é a conclusão que eu chego. Uns mais, outros menos, mas a maioria, né, para não dizer todos, sempre tem o intuito de ganhar dinheiro ali, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse pessoal aí. Então assim, ó, eu vou finalizar aqui, Karina. Você quer fazer alguma outra colocação ou podemos finalizar aí? Pode finalizar. Então vou finalizar, né? E daí o pessoal que tiver mais dúvidas, como a própria Karina já deixou bem claro, pode procurar ela é totalmente transparente, está aqui mostrando o rosto, tudo que ela falou, ela realmente comprova. Quem está acompanhando esse caso sabe muito bem disso. Tem muito mais material que a gente falou aqui, até coisas pessoais que eu achei que não seriam interessantes serem comentadas aqui, mas se ela quisesse colocar, poderia até ter colocado, porque ela vivenciou tudo isso, né? E a gente resolveu bater mais em cima da tecla do personagem da internet que vende produtos para pessoas, né? Como a gente quer justamente elucidar e abrir a mente das pessoas, a gente deu ênfase maior para esse caso. Mas quem quiser procurar a Karina para tirar alguma dúvida, até de repente pessoas que foram atendidas por ela aí, tem as redes sociais dela. A gente vai deixar também o nosso contato nos vídeos que a gente postar, nas redes sociais que a gente postar esse vídeo, no caso.
E é só procurar a gente, que também a gente coloca vocês em contato direto com ela, ou até mesmo no nosso grupo do WhatsApp. Tá ok? Então, boa noite, Karina, boa noite a todos aí que nos assistiram. E essa live vai para o YouTube. Um abraço a todos.